A Fundação Palmares é dirigida pelo senhor Sérgio Camargo desde a assunção de Bolsonaro à presidência da República. Sérgio Camargo está sendo acusado agora de assédio moral, de conduta tentatória à dignidade e ao decoro de uma fundação que, na verdade e de fato, é mantida com dinheiro público, de perseguir vultos da cultura brasileira negra por motivos políticos. É acusado de perseguir politicamente servidores, colaboradores da Fundação Palmares, porque essas pessoas teriam um perfil de esquerda e não seriam conservadores como ele o é, como ele abertamente, desbragadamente, escancaradamente é. Eu tive a oportunidade de ler todas as acusações, assistir reportagens e ver o que o senhor Sérgio Camargo fez. E ele não fez absolutamente nada a não ser comentários bem-humorados, de hora de cafezinho, de corredor de repartição pública com outros colaboradores. O que acontece é que esse pessoal está desesperado, porque está precisando trabalhar. Desde que a esquerda saiu do poder, ou trabalha ou passa fome. E aí, para não trabalhar, esse pessoal que está politizado da pior forma, esse pessoal que protagoniza um aparelhamento estatal medonho, perigosíssimo e asqueroso, esse pessoal parte para golpes baixos, assassinatos de reputação mesmo. Tudo que o Sérgio Camargo fala é o que os livros dele, que estão nas bancas das livrarias, estão nas páginas virtuais e impressas dos livros cunhados pelas editoras, tudo que o Sérgio Camargo diz e fala é aquilo que os livros dizem e falam, a depender do autor, obviamente. Falar que a escravidão, muito embora tenha sido um episódio terrível da nossa história, a escravidão, os descendentes de escravos, hoje, nos Estados Unidos e no Brasil, vivem melhor do que os negros africanos que nunca tiveram descendentes escravizados, que residem hoje na África, naqueles países saarianos ou subsaarianos, em que a fome é a regra, em que se morre de disenteria, como aqui no Brasil se morre de bala perdida, aqueles países africanos em que há uma revolução por ano, que há combates perpétuos de tribos contra tribos, o que teria sobrado para o negro no mundo, não fosse a imigração forçada decorrente da escravidão, seria permanecer em solo africano e desfrutar dessas mazelas do mal que hoje afligem toda a Europa negra. É isso que o Sérgio Camargo quis dizer. Ele disse também que negro ser de esquerda é burrice. É a concepção dele de mundo. É a concepção dele de mundo. Na minha opinião, eu não vejo diferença entre negro e branco para nada. Para nada. Negro pode ser direita, esquerda, corintiano, palmeirense, branco, idem. Não há diferença para nada em nível cultural, ou em nível intelectual, ou em nível moral entre brancos e pretos. Só que a existência mesma da Fundação Palmares diz e berra o contrário. Existe a Fundação Palmares, que nós temos que dar uma ênfase na equidade social, racial, que permeia o convívio no Brasil moderno, super protegendo, por merecimento, uma população negra que historicamente é alijada do mercado de trabalho, historicamente tem menos oportunidades sociais, menos oportunidades de estudo, de trabalho condigno, de remuneração melhor, de ascender socialmente, de estabelecer uma escalada de pirâmide social permeável, através de igualdade de oportunidades. É por isso que a Fundação Palmares existe. Então, se a Fundação Palmares existe, ela existe do pressuposto de que cidadãos negros, cidadãos brancos, não são iguais. Cidadãos negros e cidadãos brancos, segundo demonstra a Fundação Palmares,
não merecem a mesma proteção. Quem é mais fraco, quem precisa mais, precisa de maior proteção, precisa ser mais paparicado pelo Estado, através dos seus braços e parceiros, dentre os quais a Fundação Palmares. Portanto, quando você fustiga diferenças raciais, através de política de cotas, através da sanção de crimes que protejam aos negros, aos cidadãos e cidadãs afrodescendentes, como se vulneráveis fossem, você, ao invés de proteger a raça negra, você está aviltando e acirrando as diferenças existentes entre os diversos grupamentos sociais de origem étnica no Brasil. Mais uma vez, falando do Sérgio Camargo, tem uma historinha rápida para contar para vocês de um país chamado Libéria. Quando os Estados Unidos aboliu a escravidão, chegou à conclusão, como havia uma lei que proibia negros de comprarem terra, um dos presidentes americanos da época, logo após a Guerra da Secessão, compra e doa para um monte de negros alforriados americanos, compra e doa uma faixa de terras na África, né? E essa faixa de terra na África é povoada pelos negros, vindos dos Estados Unidos, presenteados pelo presidente da República da época, e no continente africano, eles fundam uma nova nação, um país-nação, a Libéria. Libéria de liberdade, de libertas, né? Indo para lá os negros alforriados, presenteados pelo presidente dos Estados Unidos, presenteados pelo então Congresso norte-americano, passam a desfrutar da merecida liberdade, democracia, progresso, território soberano, soberania intacta. E o que acontece? Mais de 100 anos de guerras tribais, de guerras de extermínio, de fome, de lacerações aos tecidos sociais, o mais sagrados e óbvios. Ou seja, o negro que volta para a África, que volta a conviver na sociedade tribal de muitos países africanos, quando ele já conheceu uma democracia evoluída, como foi e é o caso dos Estados Unidos da América, a tendência dele é sofrer na pele essa mudança. Ele é igual, ele pode até ser melhor do que outras sociedades com perfis étnico-sociais, mas lá no país de origem, no país para onde ele voltou, lá no país que ele formou, lá na Libéria e adjacências, ele é um igual a todos. E são todos nivelados por baixo. Por isso eu acho que quando o Sérgio Camargo se pronuncia, a preocupação das pessoas é tão grande em defenestrá-lo, em incentivar a sua saída da fundação, a sua saída da vida pública, e querer que ele seja processado, seja calado, querer que o ministro Alexandre de Moraes tome providência contra ele também, instaure inquérito, prenda, arrebente, estude grampear telefone, rompa o sigilo telefônico, rompa o sigilo telemático, tudo porque é o Sérgio da Fundação Palmares. Antes de pensar nisso, pensem que um cidadão não pode sofrer esse tipo de retaliação, esse tipo de lawfare, essa perseguição judicial, só porque ele pensa diferente. É a mesma coisa que eu disse aqui sobre a imprensa. Me passam raiva, não gosto da imprensa nacional, mas viva ela. E viva a liberdade de imprensa. E termos pessoas como Sérgio Camargo no governo, mais precisamente da administração pública indireta, ou no terceiro setor, como queiram, da presidência de uma fundação tão importante quanto é a Fundação Palmares, ter o seu Sérgio que pensa diferente lá é um bom começo. Porque quando a gente encontra ou trabalha com gente que pensa diferente, é que nós aumentamos o nosso poder de raciocínio, o nosso poder de análise, o nosso poder de síntese. A gente faz aquilo que eu chamo de brainstorm, tempestade cerebral. E é através da dissensão, né, das versões contraditórias do pensar humano,
é que se chega a uma síntese que vai agrupar isso tudo, aglomerar isso tudo e fornecer as soluções que a humanidade tanto precisa em todas as áreas. Por isso, o Sr. Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, tem muito o nosso respeito. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.